Excelente dia! Tudo bem com vocês? Mais uma semaninha se passou. Agora estamos aqui para mais um bate-papo muito bacana, bastante interessante, aqui nesse podcast chamado Fale Mais Sobre Isso. Por que Fale Mais Sobre Isso? Para a gente falar a respeito de diversos assuntos com profundidade, dentro da área dos negócios, falando de vendas, falando de planejamento estratégico, sobre até mesmo não, liderança, falando sobre, aí sim, ou até mesmo a parte sistêmica da empresa, o quanto tudo isso influencia para você, empresário, líder, terem resultados extraordinários. E também a parte financeira faz parte do desenvolvimento do seu negócio e é um pilar muito importante. Eu falo que liderança, vendas e a parte financeira é o que vai mover a sua empresa para frente. Liderança envolvendo pessoas, né? Pessoas, processos bem definidos de vendas e na parte financeira faz o seu negócio crescer. E a gente sempre vem tratando de diversos assuntos aqui, seguindo nessa linha de crescimento, nada melhor do que Yuri Fontes para falar sobre educação financeira. E eu falo para você, empresário, como é que está a sua educação financeira em primeiro lugar? Vamos olhar para isso, vamos discutir bastante a respeito disso e daí também ter um olhar voltado para o colaborador, a como ele está, como que a educação financeira dele influencia nos resultados dos seus negócios, ok? Então, Yuri, primeiro, gratidão por ter aceito o convite, é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Sami, é uma honra estar aqui também, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e de como a gente pode auxiliar esses empresários a ter muito mais prosperidade, olhando para essa questão financeira que é tão importante, um pilar tão legal dentro das empresas. Ótimo. Gente, e como vocês sabem, né, quando eu falo dos meus convidados, eu também trago aqui o currículo deles para mostrar a força que eles têm. E aqui, Yuri Fontes é planejador e educador financeiro, especialista também em investimentos. CEA pela Ambima. O que é CEA? CEA, ela é uma sigla da Ambima, né, que pega essa parte de especialista de investimentos, podendo auxiliar, então tem toda a parte de renda fixa, renda variável e auxiliar os clientes nessa escolha dos investimentos dele. Certo, ótimo. Muito bem, ó. Há 5 anos ele está focado na empresa dele e também a empresa foca em pessoas e também nas empresas, ou seja, tem a educação financeira pessoal, como também o planejamento financeiro corporativo, não é isso, Exatamente. Yuri? Ótimo. A alcançarem sua prosperidade financeira. Olha só, na esfera pessoal, oferece os serviços de planejamento financeiro pessoal para a organização financeira pessoal ou familiar e mentoria de investimentos com o objetivo de ensinar os clientes a como usar os ativos financeiros como ferramentas para a realização de seus sonhos. E já na esfera corporativa, auxilia pequenas e médias empresas a terem estabilidade e previsibilidade financeira através do planejamento financeiro empresarial. E, além disso, leva conteúdos relevantes de educação financeira para os colaboradores através de palestras. Fizemos há um tempo atrás, né, Yuri, na Churrascaria Caçador. Exatamente. O pessoal adorou. Ai, os garçons disseram que foi uma abertura de mente para eles muito grande, para justamente estruturar a parte financeira deles, que foi muito bacana, viu? Isso é muito legal porque muitas vezes a gente não tem acesso à educação financeira ao longo da nossa vida. Então, são alguns conceitos que eles vão chegando que podem parecer simples para quem já está no meio, mas que para quem nunca ouviu, traz mudança de hábitos, de clareza sobre olhar para suas finanças pessoais e o quanto que isso impacta depois dentro do ambiente de trabalho mesmo. Olha só, e a gente sabe, gente, que também a estabilidade financeira
em equilíbrio é o que traz também a alta performance. Se a pessoa não tem a sua base equilibrada, o que vai acontecer? Ela vai ficar focada nos problemas, não é isso, Yuri? Exatamente. Eu costumo dizer que a questão financeira, quando uma pessoa está com problemas financeiros, é como se você tivesse um pensamento intruso na sua cabeça o tempo todo, né? Uhum. Então você está fazendo alguma atividade, mas de repente você lembra, nossa, eu tenho aquela conta para pagar. Nossa, será que eu vou conseguir pagar a fatura do cartão de crédito quando chegar? E o quanto que esses pensamentos intrusos, eles vão roubando nosso foco. Às vezes você não consegue dormir direito à noite porque você ficou acordado pensando na conta. Isso gera uma ansiedade, uma insônia, e no dia seguinte você está cansado, está desmotivado. Então tudo isso acaba impactando. Por muito tempo a gente achou que funcionário era uma pessoa da porta para fora da empresa e outra pessoa da porta para dentro. Sim. Mas não tem como. Esses pensamentos, eles invadem a nossa cabeça durante o momento do trabalho. E o quanto que isso pode estar atrapalhando. Sim. Na performance, na motivação, na produtividade ou mesmo na atenção durante a execução de algumas tarefas. E com certeza atrapalha, né? E até nos relacionamentos interpessoais ali. Porque se a sua cabeça está focada na sua falta de recurso financeiro, a probabilidade de você discutir com um colega é muito alta, né? Você fica totalmente vulnerável porque você tá tomado com aquela questão. Porque, gente, pior coisa que tem é você dever para alguém, não é isso? Nossa senhora, tem muita gente que fala isso. Yuri, eu não consigo viver com uma dívida. Essa dívida, ela me incomoda porque, poxa vida, né? É o meu nome que está em jogo, né? Então, eu tenho que honrar esse meu nome, eu tenho que garantir que eu vou conseguir pagar essa dívida. E a insegurança, se eu vou conseguir pagar, começa a gerar uma ansiedade ali dentro, começa a gerar uma pilha de nervos, né? É mais ou menos como se essa pessoa estivesse com a casa dela de porta aberta. Ou não houvesse uma porta. Então, essa ansiedade, essa insegurança que você sente te deixa o tempo todo num estado de alerta, como se tivesse um animal feroz prestes a te comer. Sim. E aí você tá aquela pilha de nervos, às vezes um comentário um pouquinho errado que sai de um amigo, ou uma brincadeira que você não gostou na hora, vira um grande problema ali de relacionamento e o quanto que isso acaba afetando o ambiente como um todo de trabalho. Sim. Né? Então não foi exatamente o comentário que fez aquilo, não é uma pessoa que está contra a outra, na verdade é uma coisa que estava dentro da pessoa, uma ansiedade dentro dela, uma pilha de nervos e acaba estourando por uma causa raiz fora do trabalho, mas que traz impactos para dentro do trabalho mesmo, né? Perfeito. E ainda quando se fala em vendas, vamos pensar, além do colega de trabalho ou da liderança, você se indispor com um cliente, coisa que ele também não tem nada a ver com o seu problema. Sim. Porque eu falo, gente, nas empresas, nós temos que atender muito bem os clientes. É eles que trazem esse recurso financeiro para dentro da empresa. Se você não tratar bem, ele não volta, não indica, não compra. E aí, como é que fica toda a sua base, sua estrutura, por causa de um problema financeiro que o seu colaborador tem? Sim, quando você está com um problema financeiro, você depende muito da próxima entrada de receita. Sim. Então, acaba que você muitas vezes pode estar fazendo um mau negócio, porque você precisa que aquele dinheiro entre de qualquer maneira, ou sendo incisivo demais numa venda e estava tudo correndo tão bem e de repente você pesou demais um determinado comentário porque você precisa fazer aquela venda acontecer a qualquer custo. Sim. E isso acaba espantando o cliente. Então, aquela possibilidade de entrada de renda vai embora e isso causa uma ansiedade ainda maior, porque agora é menos receita entrando, é mais problemas acontecendo. Então, a questão financeira é um pilar que ele desestabiliza outros pilares. Sim, né? Sim. Então, você ter esse pilar firme, robusto, dando sustentação para os outros pilares, ajuda demais. É um problema, porque daí você tira esse probleminha que está aqui te cutucando o tempo todo. Né? É um problema menos para você ter que pensar. E aí, você falando nisso agora, me veio alguns pontos, Yuri. Vamos trazer isso agora, gente, para o mundo dos empresários. Tá? O planejamento financeiro que os empresários precisam fazer na empresa. Porque o que acontece? E isso eu tô esbarrando com alguns clientes falando. Estamos chegando agora para o pagamento do 13º. Olha lá. Só que ele não provisionou ao longo do ano, né? Não guardou esse dinheiro ao longo do ano. Então, quer dizer, aí quando você deixa para tirar no final,
Pesa demais, não é isso? Sim, porque agora você depende do faturamento dos meses de novembro e dezembro para garantir não só os custos já habituais daquele mês, mas agora um custo a mais. O extra. E dobra a folha de pagamento, né? Você pode falar, né? 50% a mais no mês de novembro, 50% a mais no mês de dezembro. Então, assim, dobra, mas ainda que é um pouquinho separado nos dois. Mas mesmo assim, né? Eu tenho uma folha X, agora eu tenho um X e meio. E às vezes as minhas contas estão muito fechando certinho ali, né? De janeiro a outubro fechou tudo muito encaixadinho. Só que agora como é que eu faço surgir esse meio salário a mais para pagar para o pessoal em novembro, sendo que eu não vou ter garantia de vendas? Sim. Né? E esse é um ponto que, assim, 99% das empresas acaba pegando isso, né? Por que que isso acontece? Infelizmente, a gente não recebe educação financeira, né? Seja na escola, onde a gente é ensinado a responder questões corretas para poder passar na prova. Aí não, eu vou fazer agora uma faculdade, vou aprender uma profissão. Perfeito, mas você aprende a ser funcionário de uma empresa. Você aprende a executar tecnicamente uma função. Ninguém te ensina como ser empresário e ter que olhar agora pelo outro lado como a empresa vai funcionar. E aí o que acontece é que quando você abre um negócio e você começa a empreender, você tem os seus custos fixos, beleza, aqueles custos que têm a ver com a linha de produção. Então, o que eu preciso gastar para fazer o meu produto ou o meu serviço, que é o que gera a renda. Além desses custos fixos, eu tenho toda a estrutura da empresa. O aluguel, o contador, a conta de água, a conta de luz é a parte de suporte da empresa. E aí, o dinheiro que sobra, os empresários olham para isso e falam, bom, esse dinheiro agora é meu. E aí a gente tem alguns jargões, né, dentro do planejamento empresarial, alguns nomes. Então a gente fala do seu faturamento bruto, que você paga o Simples Nacional, a grande maioria ali está dentro do Simples Nacional. Você vai para o seu faturamento líquido. Do faturamento líquido, você tira os custos de produção, você entra para o primeiro lucro, que é o lucro bruto. Ainda não é um lucro que o empresário pode tirar para o bolso. Sim. Pago as contas de suporte da empresa. Então, pago o pessoal do RH, pago o pessoal da contabilidade, do marketing, todas essas outras áreas que fazem a venda acontecer, a estrutura da empresa acontecer. Sim. E eu chego para o lucro operacional, que muitos empresários olham para esse número e falam, opa, esse é o lucro meu. Mas ainda, ele não é o lucro líquido, não é o lucro final. Por quê? Eu cuidei do presente. Não devo conta nenhuma dentro desse meu mês. Paguei todo mundo que precisava pagar. Fornecedor, funcionário, tudo mais. Só que eu preciso pensar no futuro. E o futuro chega. Sim. O 13º é um ótimo exemplo de um futuro que vai chegar e todo ano ele acontece. Então não adianta só uma empresa viver do presente. A gente precisa pensar no futuro. E esse futuro pode ser um 13º que é totalmente previsível. Então, do meu lucro operacional, eu vou tirar um valorzinho que eu poderia dividir em 12 vezes. Isso, Eu tenho uma folha de 12 mil de 13º para pagar em novembro e mais 12, sei que seja 6 mil em novembro e 6 mil em dezembro. Se eu pegar 1.000 por mês, fica levinho. Sim. Eu chego em novembro com 10. Novembro me dá mais 1, uso 6, sobro com 5. Dezembro só me dá mais 1. E isso torna-se tão normal dentro da minha empresa que o 13º não é mais um vilão, né? Não é mais aquele desespero no mês de novembro e dezembro. Sim. Porém, eu vou ter que abrir mão daquele dinheiro que viria para mim, como sócio. Então, é uma troca que muitas vezes os empresários eles vão precisar entender que a empresa, que é o que vai gerar a renda para o resto da vida, precisa estar saudável. Então, eu vou ter que abrir mão um pouco do meu presente como empresário. Eu posso ser um funcionário que vou ganhar um pouquinho de dinheiro nas 2 primeiras caixinhas. Talvez eu esteja diretamente relacionado com a produção do dinheiro. Eu estou na primeira caixinha e eu ganho um salário por isso. Eu sou um funcionário da minha empresa. Sim. Mas o sócio, que é quem vai tirar o lucro, esse sócio vai abrir mão desse valor de lucro que ele poderia tirar mês a mês, em prol de não ter que ficar desesperado em novembro e dezembro. Uma noite de sono bem dormida, meu Deus do céu. É motivação no dia seguinte, é tranquilidade, é a forma como esse empresário vai lidar, inclusive, com os colaboradores. Sim. Muitas vezes, no final do ano, o empresário está dando uma pressão muito forte nos seus colaboradores para fazer venda, porque ele precisa gerar receita para poder pagar o 13º. Ao passo que, se ele se organiza ao longo dos anos, chega um novembro, um dezembro mais tranquilo, muitas vezes ele vai conseguir motivar ao invés de pressionar, e pode ser que as vendas até sejam maiores, e ele possa recolher um lucro no fim do ano, sendo que o ano todo foi tranquilo. Então, é uma mudança que gera um determinado incômodo num comecinho e que quando você tem clareza disso, faz mais sentido adotar esse tipo de coisa. Mas o incômodo não é tão grande assim, né? Porque se a gente for pensar no valor que você vai segurar a cada mês, do que você deixar isso para acontecer
no último período, Sim. porque daí sim a dor é imensa. O que é melhor você fazer, né? Sim. Deixar isso planejado e ir retirando aos poucos ou deixar tudo pro final, onde você tem que arrebentar de vender? E de repente até naqueles períodos sazonais, aí facilita, né, Yuri? Por exemplo, eu tenho um mês que as minhas vendas foram muito melhores, então eu vou, de repente, ter uma retirada maior aqui, porque eu sei que daqui 2 meses eu não vou conseguir fazer isso devido ao período de venda que cada empresa tem, né? E aí a gente traz mais um ponto do porquê é importante pensar no futuro. Porque aqui a gente está falando do 13º, que ainda assim é um gasto. Mas pode ser que a minha empresa passe por uma crise do setor. Perfeito. Ou pode ser que realmente venha uma crise estrutural. Ou pode ser que eu tenha a questão da sazonalidade. Então, minhas contas, se a sazonalidade ela é muito baixa de vendas por natureza, eu sei que naquele mês eu não vou gerar o faturamento que paga minhas contas. Então, nos meses em que eu tive as vacas gordas, né? Eu guardo um pouco no mês da fartura para poder sustentar o mês da escassez. Perfeito. Então, também pensar numa reserva de emergência da empresa. Uma empresa que tem reserva de emergência e passa por uma sazonalidade ou por uma crise setorial, um aumento súbito dos custos, inclusive uma inadimplência, porque muitas vezes alguns empresários eles precisam vender no parcelado. E aí você está contando que os seus clientes vão te pagar os boletos certinho e de repente um cliente fura com você. Sim. Se tá tudo muito encaixadinho, que nada pode falhar, você está frágil. Sua empresa está vulnerável dependendo de um cliente honrar com você. E se ele não honra, meu Deus, e agora? E uma boa experiência tida nisso foi a pandemia, né, Yuri? Sim. Quantas empresas fecharam Sim. porque não tiveram caixa Exatamente. para segurar aí a onda. Havia um jargão, né? Dentro da parte da mentoria de investimentos, eu ensino sobre como você analisar uma empresa com a ideia de se tornar um sócio anjo, né? Um sócio investidor dessa empresa. Tá. E o que a gente vai buscar numa empresa para se tornar sócio? Uma empresa que seja robusta contra imprevistos, contra situações. E nessa época da pandemia, um jargão que se tornou comum falava dinheiro é rei. Então, as empresas que possuíam dinheiro passaram pela pandemia com uma insatisfação, com uma chateação de ter que usar esse dinheiro, mas sobreviveram. E muitas vezes a gente acha que no mercado a gente tem que ser o mais veloz, o mais bonito, o mais rápido, quando na verdade basta que você sobreviva. Sim. As empresas que sobrevivem às crises, elas pegam clientes órfãos de empresas que não se planejaram, que não tiveram este cuidado, em que os empresários, os sócios, os donos, não tiveram esse olhar de longevidade da empresa. Tá. Aproveitaram cedo. É como se você estivesse plantando e nas primeiras floradas que der a planta, você já vai lá e já corta ela. Você vai perder aquela gigante árvore que você poderia colher muito mais frutos dessa árvore. Então, é lógico, isso mexe também com o pessoal do empresário, né? Afinal de contas, eu estou aqui colocando um dinheiro meu para esse negócio acontecer, eu estou abdicando de algumas coisas, às vezes eu estou sendo o primeiro que entra e o último que sai para fazer o negócio acontecer, e o eu mereço. Então, esse eu mereço, muitas vezes, ele vai atrapalhar nesse pensamento. E aqui que o empresário ele precisa olhar não só como um olho de funcionário, mas um olho de longevidade para que ele possa colher muitos mais frutos. Então, ele abre mão um pouquinho do agora, segue um pouco o padrão, mas ele está criando uma fortaleza, um império que vai passar por tantas e tantas possibilidades aí, crises que possam acontecer e vai sobreviver. E vamos falar um pouco de crise? Vamos. Porque não tem como... O que a gente escuta? Eu sou muito da mentalidade positiva, sabe, Yuri? Nas minhas consultorias, a gente vê uma oscilação, uma instabilidade. E o que eu venho encontrado muito é assim... Aquilo que a gente sempre faz a previsão, né? Para entender como é que a gente vai ter de retorno, o que vai acontecer. E olhando para o mês, vamos falar assim, olhando para o mês de outubro de 2024, e eu tive uma venda, sei lá, de 100 mil reais, vamos supor, tá? Certo. E aí esse ano... eu não consegui bater esses 100 mil. Ficou nos 90. Ok. Só que era um mês onde eu conseguia melhores resultados. Certo. E aí, por exemplo, eu sei que o mês de novembro não é um mês que me traz tanto resultado. Ele cai mais ainda. Só que daí, no ano seguinte, eu me surpreendo que é o mês que mais vende, sabe? Então, olhando... o ano anterior e olhando o ano vigente,
não bate. Ok. A gente pouco consegue fazer um entendimento sobre a previsibilidade ano a ano. Isso não. Então, assim, o que a gente consegue é mês a mês, aí sim a gente consegue ter uma noção, né, do que fazer, como fazer, o que vai acontecer. E aí a gente escuta, então, assim, isso é uma questão e a gente vai trabalhando para poder ter essa previsão, para poder entender como é que está o mercado. Ao mesmo tempo, o que a gente escuta, que é o que eu falei para você, eu sou da mentalidade positiva, de entender que existe sim a possibilidade de fazer prospecção e ter resultado e abrir carteira, ter mais clientes, mesmo estando com esse mercado, vamos dizer assim, passando por uma instabilidade, então eu busco meus frutos em outras árvores, vamos dizer assim. Perfeito. Tá? Mas mesmo assim, o que a gente escuta lá fora? A crise. O quanto que os juros estão altos, então o quanto que não dá para fazer, por exemplo, um financiamento ou alguma coisa nesse sentido para um investimento. Eu gostaria de ouvir você sobre como que você enxerga a situação do país hoje, tá? Porque as contas chegam para a gente, não é? Sim. E o que o empresário pode esperar para 2026, por exemplo? A gente realmente está passando por uma situação um pouco mais difícil. Então, a nossa taxa de juros básica em 15% é uma taxa muito proibitiva para muitas coisas, né? Ela atrapalha bastante a questão da tomada de empréstimo por pessoas, seja para financiar uma casa, que poderia mover a construção civil, seja você fazer um financiamento de um carro, que poderia mover toda uma indústria automobilística. Sim. E os ramos, né, toda essa ramificação que gera, né? Mesmo o empresário que está buscando expandir, ele teria que tomar um empréstimo dentro da empresa dele ali para fazer isso, né? Agora, o que esperar para 2026? Nós temos algumas atividades acontecendo, algumas iniciativas do governo com a ideia de você aumentar o consumo. Via programas de transferência, né, de riqueza que eles dizem, né? Então, você tem uma bolsa a mais aqui, você tem um benefício a mais ali. Acabou de sair, por exemplo, uma nova proposta do crédito imobiliário para as famílias de classe média. Ganham ali acima de 12 mil. As famílias abaixo de 12 mil eram contempladas pelo Minha Casa Minha Vida, mas essas famílias acima de 12 mil de renda não tinham essa contemplação. Então foi feito um esforço conjunto entre governo e Banco Central para poder liberar mais o valor da poupança dos cidadãos em prol do crédito imobiliário. Tá. Então a tendência é que você tenha uma movimentação para que mais pessoas estejam financiando casas a juros, inclusive menores do que a taxa básica. Tá. Então, a taxa básica está em 15 juros até 12% no máximo. Então, é menos do que a taxa básica. Por quê? Vai ter o respaldo da poupança, que rende por volta ali de 6%, 7%. Tá. Né? Então, isso tende a acelerar, a fazer uma movimentação do mercado imobiliário para o próximo ano? Muito provavelmente. Por conta desses incentivos fiscais que estão acontecendo para a população. Certo. O quanto que isso pode trazer para dentro do comércio? É um pouquinho complicado, não dá para a gente levar direto, porque a gente ainda tem essa questão das tributações, das taxações que vieram dos Estados Unidos. Sim. Então, alguns produtos sendo muito taxados, né, com uma força muito grande. Então, naturalmente, eles aumentam de preço. Isso pode causar uma questão de inflação também e as coisas ficarem um pouco mais caras, trazer uma dificuldade para o empresário. Mas eu me lembro de uma época que eu trabalhei, né? Eu nem sempre fui planejador financeiro. Antes disso, eu trabalhei numa multinacional, na 3M. E lá eu tive um diretor que ele falava muito isso, né? Tem crise? Sim, tem crise. A crise está lá fora. Nós tínhamos uma situação macroeconômica de geopolítica acontecendo nessa época que eu trabalhava lá. E ele falava, isso está lá fora. Mas o que eu posso fazer aqui dentro? Porque o cenário lá fora eu não tenho como mudar. Como mudar, exato. Então eu não tenho como entrar na cabeça do Trump e falar, olha, para de taxar o Brasil, né, onde ficaram ali as grandes taxações, os grandes percentuais. Eu não tenho como mudar o presidente e a proposta do governo sobre os benefícios e os incentivos fiscais, se eu estou de acordo ou não estou de acordo. Eu não tenho como mudar o que vai acontecer na minha cidade, o que o meu prefeito está decidindo fazer. Mas eu tenho como achar uma maneira diferente de fazer algo aqui dentro para poder trazer os clientes. Perfeito.
Mas isso também esbarra um pouco na questão financeira. Né? Então, volta para a questão financeira. Se eu estou tranquilo financeiramente e eu construir uma reserva financeira, uma reserva de emergência, para que a minha empresa possa passar por essa situação um pouco mais difícil, eu tenho um tipo de olhar para essa situação. É um olhar mais positivo. É mais fácil você ser positivo quando tem dinheiro no seu caixa. Yuri, mas eu não tenho dinheiro no meu caixa. E aí? E para mim? Como é que eu vou ser positivo nessa situação? O que eu faço muito no meu planejamento empresarial? A questão da sazonalidade ela é interessante, porém, a gente ainda mantém uma flutuação. Né? Então, ano passado o mês de outubro foi muito bom, eu esperava que outubro fosse ser bom por sazonalidade, mas não foi. Não foi. E agora, o que eu faço com isso? O que eu costumo falar para as pessoas quando eu vou fazer o planejamento empresarial? Né? A gente precisa, a média, muitas vezes eu pergunto qual é a receita da empresa? Olha, na média é X. Falo, não. A média é traiçoeira. Porque qual que é o grande problema da média? A média ela está no meio de um faturamento maior para um faturamento menor. Isso. Se eu trabalho com média, no mês que vem mais, o ideal seria eu guardar para o mês que vem menos. Mas o que acontece muitas vezes quando vem mais? O empresário pode ter uma retirada um pouco maior, ou pode usar esse dinheiro para fazer um investimento e já tentar antecipar alguma coisa. No entanto, vai acabar vindo o mês que vai vir menos. Isso. E aí ele se aperta. Como que a gente trabalha para que a empresa nunca passe por uma situação de aperto? Ao invés de média, a gente tem que trabalhar com faturamento de piso. Qual é o menor valor que você garante que todo mês você vai fazer, racionalmente falando? Sim. Não dá para jogar o piso para zero. Então, assim, qual é o valor que você pode... Não, Yuri, menos do que isso, não vem. Opa, legal. Então, a gente tem que fazer agora a empresa caber dentro desse piso. A empresa cabendo nesse piso, todos os próximos meses sempre serão positivos. Porque por mais que haja uma oscilação e a gente coloca uma margem aqui embaixo, mesmo na oscilação pior, você ainda vai ter alguma coisa a mais acontecendo. Sim. Então, você entender quais são os seus custos fixos, os seus custos operacionais, o valor que você precisa guardar. A sua precificação, ela precisa levar em consideração esse valorzinho a ser guardado mensalmente, seja para o 13º, seja na construção de um capital de giro, na construção de uma reserva de emergência para a empresa. Para que você possa, inclusive, entender quais negócios valem a pena, quais negócios ajudam a minha empresa a crescer e quais negócios roubam dinheiro da minha empresa. Porque se eu estiver fazendo um negócio em que o preço que eu estou vendendo, ele não paga nem a parte fixa, eu estou, na verdade, atrapalhando a minha empresa. Sim. Então, tomar essa consciência, fazer esse planejamento financeiro usando essa base, né, esse piso de faturamento, ajuda demais nesse sentido para quem realmente, nossa, eu não tenho dinheiro. Então, como é que eu posso reestruturar a minha empresa para que dentro de um piso eu consiga passar por essa fase? Perfeito. E ter ideias para não depender que as ações sejam externas. Opa, então a minha empresa só vai melhorar quando a crise passar. E se a crise levar mais 3 anos? Pois é. Por isso, exatamente. E ainda vamos pensar, o que vai acontecer o ano que vem? O ano que vem é um ano bastante delicado, porque a gente tem eleições e tem Copa do Mundo. Então, quer dizer, são períodos aí que a gente tem uma queda nas vendas, a gente tem aí uma visão voltada para outras questões, por isso que isso acontece. Então, eu sei que dentro da previsão financeira, a gente tem que fazer esse planejamento para se resguardar. E uma coisa interessante também, gente, que daí eu falo para vocês, tá? E na hora de definir a meta das vendas, você não vai fazer por baixo. Aí você pode buscar a média para estar sempre para cima, né, Yuri? Porque senão, se você colocar a meta mínima de vendas, o seu piso daquilo que você se mantém, aí, gente, não vai ter jeito. Você vai estar sempre correndo atrás, exatamente. Não pode deixar isso acontecer, né? A meta ela tem que ser construída para que a gente busque alguma coisa. Exato, o arroz com feijão a gente já faz. Exato. E a empresa ela vai ter o financeiro suportado para conseguir o arroz com feijão. Sim. Mas não, o arroz com feijão não é a nossa meta, ela tem que ser mais do que isso. Né? Metas ousadas, que são alcançáveis, mas que também que tire o seu vendedor da zona de conforto, para que ele possa buscar sempre mais. Exatamente. Yuri, então agora, empresários, já demos uma visão para vocês a respeito do que vocês devem pensar, daquilo que vocês devem fazer. Yuri está aqui, ele pode ajudar nesse planejamento, né, Yuri? Com certeza. Dá para encaixar na agenda aí mais alguns clientes? Com certeza, sempre dá. Então, tá bom. Então, depois, Yuri, você vai deixar os seus contatos. Fiquem aí com
papel, caneta na mão ou celular, dá um jeito de anotar aí, porque eu acho que é importante você levar esse tipo de profissional para sua empresa, para justamente deixar a sua base planejada, para que aconteça o crescimento e ao mesmo tempo você fala assim, eu quero permanecer no mercado, eu quero que a minha empresa tenha vida longa, então mais ainda que você precisa pensar nisso para não correr riscos com pandemia, crises, etc, e coisas que dá pra gente, vamos dizer assim, ficar um pouco mais aliviado. Sim, não com é? certeza. Tomara que não venha uma nova pandemia, Claro. né? Porque pode atrapalhar tudo, mas se a gente for parar para pensar, quando o Brasil não esteve em crise? Sim, sempre, né? É verdade. Então, também até para isso não roubar, eu sei que numa situação de desespero, numa situação de preocupação muito grande, a gente tende a correr para essa justificativa da crise, mas se a gente olhar para trás para os últimos 10, 15 anos, nunca houve um momento em que teve tudo voo de tudo cruzeiro, lindo, né? bonito voo de cruzeiro, né? Sempre houve alguma questão de algum setor e tudo mais, tal. A gente tende a achar que hoje está muito pior, mas não se deixar desanimar por isso. Sim. Né? E, gente, uma dica que eu lembrei aqui. Vocês se lembram? Eu acredito que faz umas 2 semanas, mais ou menos, eu não vou me recordar, a gente teve o Samuel aqui falando a respeito de física quântica, de energia. Uhum. Então, eu acredito muito nessa questão. Aquilo que você pensa, da maneira como você trabalha, a energia que você está vibrando, você atrai. Se você vibrar na energia da prosperidade, a prosperidade vai chegar até você. Independente de crise que esteja acontecendo lá fora, do que for, a prosperidade chega. Então, a gente precisa mudar muito o nosso mindset, né, Com certeza, Yuri? é uma forma como a gente encara as coisas, é uma forma como a gente... essa questão da vibração, né? A maneira como você está olhando para a situação. Então, se a minha vibração ela for uma vibração negativa, uma vibração pesada, dificilmente vai aparecer alguma ideia boa. Sim. Agora, se eu tô, né, buscando ali novas alternativas, se eu tô realmente acreditando e eu tô agindo para que as coisas melhorem, a tendência é que pela lei da atração as coisas vão chegando realmente. Exatamente. Eu acredito bastante nisso, costuma uma pessoa que eu converso muito fala isso, né? O universo ele tá pronto para te dar o que você quer. Então, se você estiver realmente vibrando e pedindo por isso, e não é só pedir, mas o pedido ele vem pelas atitudes que você está tomando. É só ficar pedindo, não vai acontecer nada. Mas as ações que você toma é uma forma de pedido. Sim. Então, é uma iniciativa que você tem, um pensamento diferente, uma atitude diferente, um hábito diferente. Sim. Isso vai repercutindo. São as pessoas com quem você conversa, com quem você fala sobre o seu negócio. E isso vai retornando para você de alguma maneira. Com certeza, é isso mesmo. Então, empresário, agora vamos olhar para o lado do colaborador. Já falamos sobre você, já falamos o que você precisa fazer. E agora chegou a hora também de a gente conversar a respeito dessa pessoa que faz o seu negócio prosperar, né? Sim. E o que a gente vê, eu tenho visto esbarrado, sabe, Yuri, em algumas consultorias que eu presto, o empréstimo do FGTS. São 2 fatores, na verdade. Empréstimo do FGTS e os famosos jogos de tigrinho. Tá bem. Onde os colaboradores estão altamente endividados. Sim. E esse empréstimo do FGTS, que particularmente eu acho um verdadeiro absurdo, porque você está emprestando, o governo empresta o seu próprio dinheiro para você, ainda recebe um lucro em cima disso. Sim. E a taxa não é baixa, né, Yuri? Eu não tenho noção dessa taxa, mas eu acho que ela não é baixinha, não. Não, é uma taxa por volta, se eu não me engano, de 3,5% a 4%, mais ou menos. Então, e aí fazendo o colaborador perder o FGTS, que, vamos dizer assim, já não se tem a cultura de guardar dinheiro nesse país. Não é? Então, nós não, como você falou no início, nós não tivemos uma educação financeira, nós não fomos preparados para guardar dinheiro, o brasileiro não foi criado para pagar as contas à vista, para comprar algo à vista, tá tudo errado, né? É mais fácil eu pagar, e é incrível, né? O quanto que eu pago no parcelado, mas eu não consigo guardar o mesmo valor para mim. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo, né? E faz todo sentido depois que... É engraçado, antes de você falar e ouvir, parece que não. Mas depois que fala, faz todo sentido. Quem gosta de poupar? Sejamos sinceros. Você gosta de poupar? É verdade, se você quiser é imediatista, eu não quero é? agora. Só que você gosta de rasgar dinheiro? Também não? Não. Então você não gosta nem de poupar, nem de rasgar dinheiro. Qual palavra ajuda a gente a não rasgar dinheiro poupando? Então, como é que eu vou fazer algo que eu não gosto
para poder me sair fora, não acontecer de eu rasgar dinheiro. A gente sempre está comprando alguma coisa. Sempre. A nossa vida é uma vida feita de compras. A diferença é se você vai pagar caro ou barato por aquilo. E a gente sempre quer pagar o mais barato possível. Sim. Então, se eu tenho, por exemplo, um celular que comprando à vista eu pagaria, sei lá, 4 mil, mas em 12 vezes eu vou pagar 12 de 400, que sairia aí por 4.800, poxa vida, em 12 vezes está saindo mais caro do que fazer à vista. Sim. Então, o que eu costumo falar para as pessoas? Eu sempre estou comprando. A diferença é que eu quero pagar barato. Então, R$400 por mês, eu sempre vou pagar. A diferença, se eu tiver muita vontade, sabe aquela história que o apressado come frio? Sim. Então, se eu tiver muita pressa, eu compro primeiro e pago depois. Vai sair mais caro. R$800 mais caro. Então, o que eu faço? Eu compro antes, só que eu compro comigo. Os R$400 eu estou guardando na gaveta. Então, todo mês eu pago, todo mês eu compro, só que eu compro barato. A maior dificuldade é a primeira virada de chave. É a primeira mudança, porque ela é que demanda o maior esforço. Porque a gente sempre está esperando a compra acontecer para eu poder fazer a próxima. Então, você nunca vai comprando encavalado, porque senão chega um determinado momento que a vida não tem mais jeito, você estoura. Exato. Então, as pessoas fazem isso. Não, eu vou esperar terminar essas parcelinhas aqui e aí eu faço uma nova. A partir do momento que você já está comprando barato, você continua fazendo o mesmo tempo de espera para fazer o próximo. Então, você só tem que fazer essa primeira mudança, essa primeira virada. O grande problema é que é isso, volta para esse ponto de que a gente não recebe educação financeira na escola e o tempo todo a gente é bombardeado com não perca essa chance. O consumismo. E se amanhã você morrer? E se acontecer? Caixão não tem gaveta e tantas outras coisas que a gente pode ouvir. E não só isso, essas facilidades que vão sendo jogadas em cima da gente, né? Então, o crédito do trabalhador, o consignado, antigamente não era possível você, como CLT, fazer isso. O consignado ele existe já para o servidor público há muitos anos. Por quê? Quando um banco vai fazer um empréstimo para uma pessoa, ele faz uma leitura do crédito, do perfil de crédito dessa pessoa, mas ele não tem como ter certeza que essa pessoa vai conseguir honrar, porque ele olha para o passado, ele não consegue saber sobre o futuro da pessoa. Então, o banco sempre precisa de uma garantia. Quando você vai e financia um carro, quem paga o carro à vista? O banco pagou à vista, confiando que você vai conseguir pagar o parcelado. Enquanto você não terminar de pagar, de quem que é o carro? Do banco. Do banco. Então, essa é a garantia do banco. Então, ele pode fazer um financiamento, ele pode te dar uns juros ali, uma taxa de juros, porque ele tem um bem em garantia. Não é um bom negócio para o banco. A última coisa que ele quer é ter que tirar o carro de você. Porém, para ele poder comprar o carro à vista do vendedor, ele teve que usar o dinheiro da poupança das pessoas. Certo. Então, ele tem uma dívida com as pessoas, que é justamente a rentabilidade da poupança. A rentabilidade da poupança não vem do além. Né? Não tem gente lá rezando para nascer dinheiro em árvore. Então, ela é consequência do empréstimo. Então, eu pego o dinheiro emprestado, faço uma vaquinha com vários poupadores, uso esse dinheiro para comprar um carro à vista e coloco no devedor essa responsabilidade de devolver esse dinheiro e ajudar os poupadores também com rentabilidade. Se der ruim e esse cara perdeu o emprego, morreu, teve uma doença, alguma coisa que ele não conseguiu honrar o carro, eu pego de volta, faço um leilão, vendo e consigo devolver para o pessoal dos poupadores que eu tenho uma dívida com eles. Sim. A casa é a mesma coisa. Eu tenho uma garantia de casa. E no crédito consignado do servidor público, a garantia é justamente que eles nunca serão mandados embora. Então, eu tenho uma garantia de salário que mensal eu vou receber. Sendo pago pelo governo, inclusive. E o governo tem uma máquina de imprimir dinheiro. Sim. Então, o servidor público, a chance dele ficar sem receber um salário é quase que zero. Tanto que as taxas do consignado do servidor público são minúsculas, são muito baixas. Só que com o CLT? O CLT não tem essa garantia de que ele vai estar empregado para o resto da vida. Pode ser que amanhã ou depois ele não foi muito bem na empresa e foi desligado. Sim. E aí ele tem uma dívida de 90 meses, 80 meses, mas com 3 meses ele é desligado. Como que foi possível garantir? Usar o FGTS. Então o FGTS ele não sai da conta do funcionário. Mas você tem o FGTS ali bonitinho como uma garantia, assim como o carro. Quando você faz o financiamento de um carro, você não pode andar com o carro enquanto você está pagando ele. Então, é do banco, mas ele, como é seu brother, ele te deixa você andar de carro. Não é tão brother assim, mas um pouquinho. Ele deixa você andar com o carro. O FGTS é a mesma ideia. Então, eu tinha um valor em FGTS que funciona como lastro de um empréstimo, que vai ser descontado em folha, como é o consignado do servidor público, mesma mecânica.
enquanto eu estiver empregado, tá tudo certo. Tá tudo em ordem. O FGTS, ele tá bonitinho, paradinho, porém bloqueado. Eu quero comprar uma casa nova. Posso usar esse FGTS? Não pode, porque é do banco. Vai ser a mesma mecânica do veículo. Sim. O FGTS é do banco, enquanto você não terminar de pagar a dívida. Terminou de pagar, volta a ser seu. O grande problema é que isso não foi tão explicado para as pessoas. Ficou uma sensação de que, opa, eu dei o meu FGTS e peguei. Só que qual que é o grande problema? A empresa é obrigada a repassar direto para o banco isso. Quer dizer, desconta na folha de pagamento. Então, você não tem a opção de não pagar. Não, o carro eu tenho. Exato. Então, o carro pinga o salário, eu escolho se eu vou pagar ou não o boleto do empréstimo, do financiamento. Se eu não pagar, depois eu me viro com isso. Eu atrasar o FGTS, não tem jeito. Ele sai direto da folha, assim como um consignado. E aí, o que acontece? O colaborador não espera que ele não iria receber o valor que ele tem de salário, certo? E aí, é uma bola de neve, né, Yuri? Porque ele segue a vida. Ele sabe que, vamos supor, ele é um assalariado aí que ganhe, sei lá, R$2.000 por mês. Então, ele sabe que aquele dinheiro... ele acredita que aquele dinheiro vai cair na conta dele. O meu padrão é 2.000, eu tô contando com 2.000 todos os meses. E daí você vai gastar com os dois, como se você tivesse 2.000. Exato. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Não, eu fiz ali um empréstimo e vai ser uma parcela de 200, agora vai pingar na minha conta só 1.800. E eu gastei como 2.000. Opa, como é que eu vou pagar isso agora? Eu tenho que fazer um novo empréstimo para poder arcar com isso. Exatamente. E aí você começa a entrar numa espiral que só vai piorando. Sim. E isso, aí agora a gente vai para outro ponto. Isso sem contar os jogos de tigrinho. Sim. Que é uma coisa, gente, impressionante, como isso está se proliferando cada vez mais. Não é de agora, tá? Isso já faz um bom tempo. Pelo menos há 1 ano que eu escuto falar dos colaboradores endividados por causa de conta de tigrinho. Porque é um vício, né, Yuri? E acaba que é uma busca por uma solução desesperada, né? Sim, então, não existe, não vai ter esse dinheiro. A gente trabalha tem 2 aspectos, inclusive voltando pro ponto da crise, né? Que a gente estava falando. Com essa explosão que teve do tigrinho, das bets, o quanto que o setor de comércio varejista foi afetado por isso. Porque antes o dinheiro que ela iria utilizar para fazer um supermercado, foi embora no tigrinho. O dinheiro que ela ia usar para comprar uma roupa nova, né, iria no centro da cidade, no centrinho, fazer os consumos do centrinho da cidade, foi tudo embora no tigrinho. Então, isso a queda mesmo. que houve, né, então boa parte da crise também tá ligada a isso. E aí, se você tem os seus colaboradores com esse tipo de problema, esses colaboradores estão impactando outras empresas. Sim. E os colaboradores de outras empresas impactam a sua. Porque estão consumindo menos da sua empresa porque perderam no jogo do tigrinho. E qual que é o grande problema do jogo do tigrinho? Ele passa essa credibilidade, né, nos anúncios, nos influenciadores de que é possível ganhar. E nas minhas palestras, quando eu falo sobre isso para os colaboradores, eu sempre mostro um jogo da roleta. Tá. Então, lá no jogo da roleta, não sei se você conhece, mas ele é um jogo que você tem casas pretas e casas vermelhas na mesma quantidade. Eu tenho 17 casas vermelhas e 17 pretas. Se eu pego e jogo uma bolinha, e vamos dizer que não foi viciado, é um cassino honesto, tá? É uma empresa honesta que tem ali todos os equipamentos em ordem. Eu faço a roleta girar e jogo uma bolinha, e vamos supor que eu escolhi que vão cair nas casas vermelhas. A minha chance de ganhar é meio a meio com a minha chance de perder? Sim ou não? Sim. Não. Não, ó. Por que não? Porque na roleta, além das 17 números vermelhos e dos 17 números pretos, eu tenho 0. Então, quando eu escolho cair as vermelhas, contra mim estão todas as pretas e mais o 0. Tá. Eu tenho 17 chances de ganhar e 18 chances de perder. Então, naturalmente, o jogo já é montado para que o cassino ganhe mais do que perca. Inclusive, nos grandes cassinos em Las Vegas, você pode entrar de graça, comer de graça, beber de graça, e não é comidinha simples. Não, tem caviar, tem lagosta, tem um monte de comida, tem uísque, tem vinhos para você comer. De onde que tá vindo?
Sim. o dinheiro para bancar tudo isso. E por que eles estariam deixando? Você já tá pagando, né? Quando alguma coisa é de graça, o produto é você. Né? Então tem essa máxima, nada no mundo é de graça. Sim. Você sempre não ou existe, tá pagando... aquela frase, não existe almoço grátis. Não existe, né? Então como é que eles conseguiriam bancar tudo isso se eles não tivessem tendo uma geração de receita? Sim. Sem falar que são espaços maravilhosos, suntuosos, né? Sim. E todos os jogos ali que são mecânicos, naturalmente são feitos para que a casa ganhe mais do que você, sem nenhum tipo de falsificação, sem nenhum tipo de sabotagem, só pela natureza do jogo. Agora vamos pensar num jogo do Tigrinho, que é um jogo eletrônico. Uma pessoa sentou para digitar as linhas de código de um programa de computador, onde você tem uma chance de ganhar. Qual a chance? Se num jogo mecânico as chances já são maiores da casa, Sim. qual a chance da pessoa, ao escrever essa linha de código, colocar que as chances sejam muito maiores para ela do que para você? Nossa, enorme, né? Claro. E de que sejam, não, né? Quando a gente fala aqui da roleta, que é um número a mais, você tá falando ali de 55 para 45. Qual a chance do cara colocar 70% de chance dele ganhar para 30% para você? Ah, Yuri, mas eu vi um influenciador que ganhou e tal. Aí você tem eu sempre mostro uma notícia emblemática, né? Que a Polícia Federal conseguiu identificar que vários influenciadores tinham contas hackeadas com senha para que eles ganhassem mais. Justamente para que nos vídeos deles fossem vídeos verídicos que eles estariam ganhando. Mas você estava com uma senha ali para poder ganhar. Tudo é o poder da manipulação, né? Sim, Tudo é manipulado. Então, olha o risco, gente, que são esses jogos. E o quanto que as pessoas... E eles montam também de uma forma, né, Yuri? Por exemplo, você... eles deixam de uma forma onde... que você ganhe no início. Também. Para que você aprenda e sinta o gosto. E daí, sim, a sua probabilidade de pegar aquele dinheiro que você ganhou e investir de novo, porque, nossa, tá me dando resultado, eu vou ganhar muito mais. Sim. Então, quer dizer, aí chega a hora que vai perder mesmo. Exatamente. Então... Quando o dinheiro tá pequenininho, eu deixo você ganhar de novo. Aí você reaposta, então você tá dobrando praticamente. Deixa você ganhar mais um pouquinho, até que chega num determinado valor que eu levo tudo embora. E não só isso, né? Tem muita gente que tem estratégias de quando você tá fazendo uma aposta, né? Não, se você perdeu, você dobra. E aí você vai fazendo, porque na hora que você ganhar, você recupera tudo que você pôs. Se você ganhar. Se ganhar. Se o jogo te der essa chance. E num programa de computador, você não tem acesso ao código. Então não tem como você ter certeza que aquilo está em pé de igualdade. Como a gente já viu, não é à toa que o Tigrinho tem... Como que o Tigrinho consegue fazer propaganda? Porque se você está fazendo propaganda, você tem o custo da propaganda. Sim. Então minimamente tem que voltar o custo da propaganda e mais o que você pôs. Com certeza. Não, a sorte vai jogar ao favor deles, é 50-50. Não existe isso. Não existe. E quando você tem uma operação da polícia que mostra como a coisa foi manipulada... Isso fica muito mais claro isso também. E me conta, Yuri, quando você mostra isso nas empresas, qual é a reação do pessoal? É engraçado que quando eu trago, né, eu faço uma preparação antes sobre maneiras de ganhar dinheiro, né, de forma instantânea, falo sobre herança, casamentos com pessoas ricas e tal, e pumba, né? Se não tem essas possibilidades, aparecem outras e bota a imagem do tigrinho. Sempre tem uma risadinha. Sempre tem uma risadinha e depois vem uma cara de choque. Uma cara de, poxa vida... Quer dizer que eu tô sendo enganado? Quer dizer que eu tô sendo passado para trás? E é interessante que as pessoas começam, né, a buscar outras coisas. Não, mas beleza, isso aqui foi, mas no outro não. Nas bets, por exemplo. Não, na bet não, porque você tá tendo um jogo de futebol acontecendo. Isso não tem como você manipular. Aí você descobre que, né, mas aí as bets falam o seguinte, olha, se o fulano fizer a terceira falta, ou se for cobrado um escanteio antes dos 5 minutos do jogo, e acontece, né? Um monte de gente apostando para cada minutinho do jogo que vai acontecer. Mas isso não tem como ser manipulado? Aí vem uma notícia também da polícia que pegou o rapaz do Flamengo, que foi punido com 12 jogos sem poder jogar. Tudo bem, o Flamengo conseguiu ir lá e reverter isso. Mas com que dinheiro que conseguiu reverter isso, né? E esse jogador que estava envolvido com isso. Então, mesmo assim, você vai encontrando que não existe dinheiro fácil. Essa ideia de que o dinheiro vai chegar de forma milagrosa e vai te salvar é só uma maneira tentadora, porque realmente é tentador, né? Sim, Nossa, minha vida tá resolvida de hoje para amanhã. E não só isso, eu posso multiplicar isso muitas vezes e virar um milionário. Quantas pessoas você conhece em volta de você que isso realmente aconteceu? Então a gente... É uma ficha que cai e começa com aquele olhar de perplexidade,
Porque a gente não quer admitir que a gente foi enganado. Pois é. Então, muitas vezes, né, você percebe algumas pessoas com uma cara de meio incredulidade e tal, e você vai mostrando mais informações. Eu gosto de levar para as minhas palestras bastante informação, porque daí, com números não tem como discutir, com fatos não tem como você discutir. Então, isso vai conseguindo tirar essa pessoa desse lugar de fantasia, de ganho fácil, de ganho meteórico, para trazer ele para um lugar agora mais realista, né? Não, então tá bom, não vai existir esse herói, esse super-herói que vai vir e vai me salvar. Então, a solução tem que ser de dentro para fora. Eu realmente tenho que começar a olhar e organizar as minhas finanças para que isso possa melhorar. Perceberam? Então, não existe dinheiro fácil, precisa trabalhar. Então, quer ter sorte? Vai lá ter sorte trabalhando. Porque isso é o que vai trazer dinheiro, né, Yuri? Meu pai falava, nossa, você não faz ideia. Depois que eu comecei a trabalhar 16 horas por dia, me deu uma sorte. Ótimo. As coisas começaram a dar certo na minha vida, né? Mas lógico, né? Não adianta só a gente estar trabalhando mais e gerando mais dinheiro se o nosso hábito de consumo também não estiver equilibrado. Sim. Porque também existe aquela máxima, quanto mais se ganha, mais se gasta. Que é unânime, né? Eu sempre jogo essa frase e todo mundo responde dessa maneira. Porque nós somos seres de hábitos, nós fazemos todos os dias, todos os meses, o que a gente faz todos os dias e todos os meses. Sim. A nossa vida é um eterno ciclo de repetição. Todo ano, em outubro, tem Dia das Crianças. Todo ano, em maio, tem Dia das Mães. Todo dezembro tem Natal. Da mesma forma que todo dia eu acordo, escovo os dentes, vou trabalhar e dou uma passadinha na padaria comprar um doce. Ou na terça-feira eu peço mesmo iFood. Então, se esses hábitos eles estão ali calibrados de uma maneira que nunca me sobre dinheiro, nunca vai sobrar. Sim. Porque ganhando mais, eu vou agora acrescentar uma coisa nova ou eu vou fazer um upgrade naquilo que eu estava fazendo. Ah, não, antes eu pedi um lanche um pouquinho mais simples, agora eu vou pedir um X-tudo, porque eu tenho mais dinheiro. Então, dessa maneira, você sempre vai se manter nesse hábito de consumir tudo, não sobra nada e parece que você sempre tá correndo atrás do rabo. Então, ganhar mais é importante? É consequência direta de uma dedicação maior ao meu trabalho? Mas aí agora eu preciso também olhar para dentro e ver como que eu tô consumindo esse dinheiro. Se eu tô me tornando mais rico, mais livre, mais protegido, ou se eu me mantenho sempre ali vulnerável a coisas que estão acontecendo em volta. Perfeito. E você ter dinheiro, ter uma poupança, isso é liberdade, né, Totalmente, Yuri? Totalmente, porque eu sempre trago primeiro para a parte da proteção, né? O que garante que a gente consiga dormir todo dia é saber que a porta da minha casa tá trancada, que a minha casa tem um muro e talvez tenha uma concertina, uma cerca elétrica, eu estou protegido. Sim. Pessoas podem passar na rua e pode ser que tenha aquela pessoa de rua que vai passar tentando ver se tem alguma porta destrancada. A minha tá trancada, eu tô sossegado. Pode ser que alguém queira pular o muro. Opa, eu tenho uma cerca. E eu tranquei a minha porta. Eu durmo sossegado. Agora, e se você não tivesse nada disso? E se a sua casa não tivesse a porta? Você conseguiria pregar o olho? Antigamente as pessoas revezavam, né? Quando a gente fala lá dos homens das cavernas, tinha que ter o guardião, né? Que ficava revezando à noite para poder avisar as outras pessoas. Ou seja, eu precisava de alguém protegendo o resto da tribo. E aí você ia intercalando as pessoas, porque ninguém conseguiria dormir se não soubesse o que pode acontecer enquanto está de olho fechado. Sim. Essa reserva financeira, ela faz exatamente esse papel. O primeiro papel do dinheiro, ele é proteção. Eu costumo dizer que o dinheiro ele funciona para 3 coisas na nossa vida. A primeira delas é proteção. Para que você possa ter tranquilidade de que, olha, eu vou conseguir pagar as contas desse mês e do próximo. Eu vou conseguir, se vier algum imprevisto e eu tenho que comprar um remédio para o meu filho ou para minha filha, tem esse dinheiro para conseguir fazer isso nesse ponto fora da curva do meu mês. Sim. Segundo ponto é você trocar o dinheiro por coisas. E é uma delícia comprar coisas, né? Uma roupa nova, um passeio, uma experiência. E por fim, trabalhar no nosso lugar. Então a gente começa buscando a proteção. A partir do momento que está tudo protegido, eu posso pular para as próximas etapas. Perfeito. Gente, quanto conteúdo bacana, quanta coisa gostosa que a gente ouviu aqui hoje, né? Então, empresário, pense, porque se você tem o seu colaborador, passa lá no RH, se você já é uma empresa onde tem o departamento de recursos humanos, passa lá para saber como é que tá a vida dos seus colaboradores, se está saudável ou não, e porque isso também reflete no resultado que você tem. Toda empresa ela deve ser humana, né? Sim. E ser humano também é olhar para o seu colaborador e entender quais são os problemas que ele está vivendo hoje para justamente poder ajudar. A gente não é o correto ajudar financeiramente, emprestando dinheiro, dando dinheiro. Isso não é uma recomendação que eu faço para os empresários, mas
você pode ajudar levando uma palestra de educação financeira, mostrando maneiras corretas de começar a fazer um investimento, porque aí sim você vai ter um colaborador saudável, mentalmente saudável, podendo cuidar bem da família dele e, consequentemente, entregando para você uma prosperidade também, uma produtividade melhor, um engajamento melhor dentro do trabalho. Então, é olhar primeiro para a pessoa, para a necessidade que tem e ver o quanto que é possível auxiliar nesse processo. Porque é isso, né, Yuri? Quando a gente tem os colaboradores dentro da empresa, dentro da nossa empresa, nós queremos vê-los bem, não mal. Não, em hipótese alguma, a gente quer ver todos prosperando, todos bem, com a família bem. E se isso acontece do jeito certo, se você pode fazer parte, além de remunerá-los por consequência do trabalho que eles entregaram para você, então poder fazer essa diferença, você pode ter certeza que isso te ajuda muito. Sim, volta, porque você tem novamente, né, aquilo que a gente falou no comecinho do podcast. Uma pessoa que tem problemas financeiros, ela sempre vai ter um pensamento de intruso atrapalhando a produtividade, a motivação. A partir do momento que você conseguiu, e você falou perfeitamente, né? Não adianta você ir lá e dar uma ajuda ou só dar um aumento. Porque se essa pessoa não tiver mudado alguma coisa, o hábito dela de como usar esse dinheiro, ela vai voltar para o mesmo estado de novo. Sim. Então, levar essa consciência financeira, esse conhecimento, um planejamento que a pessoa possa olhar os próximos 12 meses da vida dela e se planejar com isso para não ser pega em armadilhas, em repetições da vida natural, essa pessoa saudável financeiramente, ela chega mais motivada, ela dormiu bem. Então, ela está ali com uma produtividade muito boa. E esse retorno volta para a empresa também. Sim. Então, é um investimento que traz retorno. Traz um retorno em forma de, inclusive, como é que a gente fala? O ambiente de relacionamentos. Sim, né? Uma pessoa fica motivando saudável. A outra. Exatamente. Gente, e eu me esqueci, a gente já está chegando no final, e eu me esqueci de pedir para vocês seguirem a página. Não falei dos meus patrocinadores. Dessa vez, patrocinadores, me perdoem, vamos deixar para a próxima, tá? Mas olha só, passou tão rápido que... O tempo voou. Exatamente. Gente, sigam o canal. Como que conversa com você, Yuri? Maravilha, eu tenho no Instagram um canal também, Yuri C. Fontes, então YURIC Fontes. É o meu canal no Instagram, onde eu coloco também algumas informações sobre planejamento financeiro pessoal, mentalidade, investimentos. E também tenho o atendimento pelo meu WhatsApp, 19 99695 0018. Pode entrar em contato comigo, que a gente consegue conversar sobre uma palestra, sobre um planejamento empresarial, para trazer essa visão também de 12 meses para dentro de uma empresa, como você pode organizar as caixinhas, tanto do presente quanto do futuro. Se tiver alguma do passado também, para resolver isso também, Sim. A gente consegue estar conversando a respeito disso e levar planejamento financeiro para os colaboradores também. Funcionário que tem a vida financeira mais saudável, trabalha mais motivado, trabalha melhor, veste a camisa da empresa. Com certeza. Yuri, gratidão. Muito obrigado. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. E fica um convite para um próximo momento, que daí a gente vai falar a respeito de investimentos. Opa, agora tá sim, bom? A gente sai da primeira fase e já começa a falar como aplicar esse dinheiro. É isso aí. Gratidão mesmo, Muito obrigado Yuri? pelo convite novamente. Muito obrigado. Gente, um grande beijo para todos vocês e até mais.